Vamos esperar mais uns 2 minutinhos só, enquanto a gente acaba de chamar o pessoal. A gente já começa com a live. O tema da live hoje vai ser como investir ganhando pouco. Começa apresentando você, então. Você é o dono da live? Bom, provavelmente ou você é curioso ou você me segue, se você está assistindo, né? E meu nome é Eric, o investidor da Arábia, né? Os íntimos. Minha mãe me chama de Daza, é brincadeira. A pessoa me chama de Daza, né? Eu moro aqui na Arábia Saudita e eu tento passar para a galera uma mensagem muito legal sobre investimentos, né? Eu invisto desde 2017. Quando eu vim para cá aqui na Arábia Saudita, eu comecei a procurar novas formas de investimentos e eu vi que a Bolsa de Valores americana e também a brasileira era uma excelente forma de diversificação, né? E aí eu procurei estudar, aprender, continuo estudando e eu utilizo isso para conquistar meus objetivos, né? Alcançar minha independência financeira, entre outras coisas. E eu tento passar para a galera também de uma maneira divertida como investir, né? Como dar o primeiro passo, porque não é um bicho de sete cabeças aí. Colocar no papel os objetivos e depois partir para uma estratégia. Eu tento passar isso de uma maneira divertida. Ele me acompanha desde o começo também, e aí eu trouxe ele para essa live, porque ele sempre tem assuntos bem bacanas, né? Ele sempre tem, mesmo ele novinho assim, né? Ele não tem essa carinha de bebê, mas ele bonita. manja bastante. Ele manja bastante. Mas pessoalmente ele é surrado, viu, galera? É só essa webcam aí. Não vem não, não vem não. E aí ele tá Você tá aqui com para nos inveja que eu ajudar sou o aí. dobro dessa altura, né? Mas todo mundo é dobro dessa altura, né? E aí, Bom, seu áudio tá travando um pouco. tá travando? Tá travando, tá travando. Bom, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Matheus, sou criador da página do Código Investidor. Estou com o Eric desde que ele tinha 300 inscritos, quando ele estava fazendo spam por aí no Instagram, pedindo para os outros seguir ele. Aí, cara, eu conheci ele foi por meio das publicações dele, que tinha um conteúdo muito bacana. Aí a gente acabou fazendo um monte de parceria e a gente está criando essa série hoje, que é a Terça das Arábia. Provavelmente, quando eu não estiver aqui, vai estar o Losnak, que é outro companheiro nosso. E a gente pretende fazer essa série por tempo indefinido. Todas as semanas trazendo um novo conteúdo que a gente possa compartilhar com vocês, que vai ser agregador na sua jornada como investidor. Com certeza. E aí a gente também quer trazer vocês, né, pessoal? Porque, assim, eu sei que muita gente tem dúvida. E a gente quer trazer uns também que, principalmente para quem está iniciando, né? É muito importante vocês sempre começarem com o pé direito. Então a gente quer trazer informação, até para quem está começando, porque a gente tem muito conteúdo bom, né, na internet. A gente viu que tem bastante conteúdo para quem é um pouco mais avançado. Também tem conteúdos para quem está iniciando. A gente quer abordar todos os tipos, né, de investidor. E a gente quer começar aos poucos, então esse primeiro tema é principalmente até antes de começar a investir, né? A gente quer trazer, perguntar como começar a investir com pouco, né? Porque assim, a gente sabe que, principalmente no Brasil, fazer isso e mostrar que é possível você começar a investir, mesmo ganhando pouco, né? Isso. Então, vamos começar então com a live, que eu já vejo que tem algumas pessoas aqui já acompanhando a gente nesse horário de meio-dia, que por si já é um horário que tende a ter primeiros movimentos, mas por causa do fuso horário a gente vai ter que apresentar assim. Vamos lá. Dinheiro é um tabu para a maioria das pessoas, mas quando a gente fala de investimentos, que a gente tem que investir o nosso dinheiro para poder conseguir mais rentabilidade, a gente precisa falar de dinheiro. Não tem como investir sem dinheiro. E um problema que muitas pessoas têm é que elas não investem por falta de dinheiro. Na cabeça delas é assim, porque elas acreditam que não tem dinheiro para investir, ou porque não conseguem juntar o dinheiro para poder investir. Investir precisa de dinheiro obrigatoriamente. Com certeza. Então, a gente vai tratar hoje esse assunto. Inclusive, você tem até um estudo aí com a gente, não é, Eric? Sim, a gente começou a pesquisar essa parte de investimento, né?
de poupança, a gente começou a ver como é que o brasileiro, né, ele acaba investindo, né? E tem um estudo de 2016 mostrando que os brasileiros, 36%, eles falam que eles guardam dinheiro, né? Mas onde que eles guardam o dinheiro? Depois, se a gente fala, pô, beleza, é bom guardar dinheiro, mas o ideal não seria somente guardar o dinheiro, né? Sim, você pegar dinheiro que está guardado e investir o dinheiro, porque o dinheiro trabalha por você, né? E nesse estudo a gente mostrou que 36% somente guardam dinheiro. E a maioria desses 36%, se a gente pegar os 36%, a maioria é poupança. Ou seja, se a gente for olhar no micro, poupa em si, né? Eles mais poupam do que investem. E é isso que a gente quer quebrar, né? Quebrar esse tabu de investir é para quem é rico. Você não precisa ser rico. Dá para você investir com pouco, sim, né? E não é um bicho de sete cabeças, né? E outra coisa, né? A gente viu também que as pessoas, quanto maior elas conseguiam ganhar dinheiro no Brasil, né? Quanto maior o salário, quanto maior a renda das famílias, maior era o endividamento que elas tinham. Ou seja, se você ganha pouco, você investe ou pouco ou não investe nada. Se você ganha muito, você também ou investe pouco ou investe nada porque sua dívida aumenta. Ou seja, você vai aumentando o nível de vida, o nível de salário, só que a pessoa vai se endividando cada vez mais. E é isso que vai te atrapalhar nesse momento que você for investir, né? Porque se você tomar essa decisão, eu quero investir, mas se você não mudar a sua saúde financeira, se você continuar usando cartão de crédito, sem olhar limite, continuar usando cheque especial, você nunca vai conseguir investir. Para ter o primeiro passo, você tem que ter essa mudança radical na sua vida, né? O que muitas das vezes as pessoas não querem fazer porque vai acabar impactando o padrão de vida, né, da pessoa. E não só isso, senão que a gente pode ver que a desculpa, então, não é o dinheiro em si. Porque se as pessoas que ganham pouco não investem, as pessoas que ganham muito também não investem, então não é simplesmente a quantia. Muitas pessoas falam que talvez elas vão começar a investir depois que começam a ganhar dinheiro, depois que o dinheiro começa a sobrar. Mas, na verdade, a gente vê que, segundo esse estudo, não funciona bem assim, porque quanto mais dinheiro a pessoa ganha, mais ela tende a gastar. Então, além do brasileiro, outro ponto que você falou da poupança, além de ele não poupar, ele poupa mal, ele investe mal. E se a gente nem sei se a gente considera como investimento, né? Porque agora a poupança acaba rendendo menos que a inflação, então você já não está mais investindo, né? Então, assim, é um pouco de falta de conhecimento ainda, né? E também tem um pouco de falta de vontade, né? Porque se você quer investir, você vai procurar soluções para conseguir coisa, né? A gente vê, eles começaram do zero, né? E eles acharam alternativas. Então, assim, pô, se você tá ganhando bem, mas você tá gastando muito dinheiro, pô, você tem que tomar atitude, mudar seu padrão de vida, mudar alguma coisa que tá errada no seu padrão de vida, né? E é o que tem aqui também na Arábia, né? Eu trabalho com bastante gente e eu falo para eles que eu invisto, né? E tem muito colega meu que ganha muito bem aqui e não investe. Então, tipo, o cara ganha muito bem, ganha um salário de diretor, de sei lá o que no Brasil, que é muito bom, com um custo de vida muito menor e mesmo assim não investe, porque ele não tem controle financeiro, né? Ele não tem controle econômico na vida dele, né? A saúde financeira dele é pobre, né? E aí você tem que mudar, se você não tiver essa mudança de atitude, você não vai dar o primeiro passo. Então a gente consegue ver que não é questão do valor, não é questão do dinheiro, é questão da mentalidade e da preposição das pessoas, né? Exatamente, tem que ter essa mudança de mentalidade, cara. Primeira coisa, você tem que mudar o que eles falam de mindset, né, que é a mentalidade. Não sei do coach aqui, mas é o que eles falam, que você tem que ter essa mudança de mentalidade antes mesmo de você começar, porque ela é a base de tudo, né? Você tem que estar focado, você tem que ter paciência, né? E a gente sabe que no estresse do dia a dia, no trabalho no Brasil, aqui também, a gente acaba sendo impaciente muitas das vezes e com o dinheiro é a mesma coisa, né? A gente quer tudo para agora e acaba não pensando no futuro. Isso. E além, voltando agora um pouco a falar da pesquisa, essa pesquisa determinou que menos de 1 a cada 3 pessoas guardam dinheiro no Brasil. Essa quantia baixa não é simplesmente no Brasil, não é só no Brasil. Ela é um padrão comportamental ao redor do mundo. Isso se deriva basicamente de 2 razões, segundo as pessoas
segundo essa pesquisa, determina, que é razões históricas e as razões psicológicas. As históricas, que é que no século passado teve uma grande onda de inflação em todos os grandes países, Estados Unidos, passou por hiperinflação, muitos países da América Latina aqui também, inclusive no Brasil a gente teve o período de hiperinflação de 1980 até 1994. Então, na época de inflação, como que a pessoa guarda dinheiro? Gastando, porque se ela guarda o dinheiro, ela deixa de gastar, deixa de fazer um gasto agora, ela vai perder poder de compra e não vai poder gastar com as mesmas coisas de antes. Então, esse padrão que a gente consegue ver que as pessoas iam se acostumando com esse comportamento diferente, que é como que elas tratam o dinheiro nos tempos de inflação, ele acaba afetando historicamente o comportamento das pessoas. E a outra razão, que é a psicológica, que é que as pessoas tendem a ter uma vontade de gastar mais imediatamente e postergam o longo prazo dos seus planos. Com certeza, né? E assim, tende a ser bem psicológico, né? Porque a pessoa, ela vê que ela tá perdendo dinheiro, ela vai perder dinheiro, ela vai querer gastar, né? Vai querer comprar tudo que pode, né? Isso também já gera também aquele fator psicológico, né? Que eu acho que para mim é o mais importante, né? A gente vê que mesmo ao redor do mundo inteiro, as pessoas elas têm o mesmo comportamento, né? Independente do país. Ou seja, as pessoas são pessoas e a gente sabe que elas querem tudo para agora e aquela né? Repete para mim, por favor, de novo, que deu uma travada aqui. Deu uma travada, os caras falaram que tá travando mais que o Lucas. Mas ele não tá aqui em casa, então, tipo, eu tô usando a internet Wi-Fi e aí o sinalzinho dá aquelas travadas pesada, né? Então, voltando ao assunto, você falou que historicamente, né? Isso é mostrado historicamente que por causa da inflação, hiperinflação, mas, né, mesmo tirando a parte de inflação ou hiperinflação, eu acho que o foco maior é nas pessoas, né? Na parte de mentalidade mesmo, na parte de psicológico, porque assim, a pessoa vai ver que ela tá perdendo dinheiro por causa da hiperinflação, ela vai querer gastar tudo para não ficar para trás, né? Para não perder essa grana, né? Mas, isso acaba virando um hábito, né? De querer gastar tudo agora, porque acaba virando um comportamento de que apenas o dinheiro entra na sua mão, você já tem que gastar ele o mais rápido possível. E até porque também as pessoas, elas sabem que ela tem dinheiro na mão e ela tem sonhos ou objetivos. Se ela tem dinheiro, ela tem um sonho objetivo, ela vai querer pegar aquele objetivo agora, entendeu? Ela não vai querer deixar para conquistar daqui 5 anos, 10 anos. Por exemplo, pessoas que compram carro financiado, né? Um exemplo. Você tem lá 10%, 20% de entrada ou até imóvel. Você vai querer já dar entrada para pegar o carro, em vez de você investir essa grana, juntar um pouco mais para depois conseguir pegar à vista e aí você pegar com desconto. Paga mais barato. Com certeza. Então você vê que a pessoa, isso já vem da pessoa, né? E não é só da gente, não é só do brasileiro, né? Isso daí, ao redor do mundo, é a mesma coisa, né? O problema do Brasil é o quê? Era as taxas de juros, né? Agora a gente tá vendo um cenário que a gente nunca viu. Então, isso vai auxiliar mais os brasileiros. Mas, pô, é a primeira vez que a gente tá vendo taxas tão baixas, né? Sim, isso acaba incentivando que as pessoas acabem se endividando mais e, como você disse, quanto mais as pessoas tendem a ganhar, a gente vê uma linha que acompanha que as pessoas acabam pegando mais crédito e mais dívida. Então, ao invés das pessoas ganharem mais dinheiro e investir mais, elas ganham mais dinheiro e gastam mais. Então, para poder investir mais, você não pode ficar no dinheiro. Tem que focar em outros fatores que a gente vai falar mais agora na frente. Quando a gente tá falando, né, a gente deu uma analisada, fez alguns estudos antes da live, né, foi daquele fato, um a cada 3 brasileiros que somente poupam, né, e um outro, a pesquisa que a gente encontrou foi uma pesquisa americana, mostrando que o ser humano, ele prefere um benefício imediato do que uma grande conquista futura, né. Eu tava vendo uma live do Primo Rico outro dia, e ele fez até uma pergunta interessante, que ele falou: você prefere viajar na Praia Grande, viajar agora pra Praia Grande ou viajar pra Disney daqui 3 anos? Aí muita gente queria ir pra Praia Grande, que, pô, 3 anos é muito tempo, né? Vamos pra Praia Grande, entendeu? É a mesma coisa, né? Ou seja, a pessoa prefere um benefício imediato, não falando mal da Praia Grande, viu? Eu sou de São Paulo, eu frequento a Praia Grande. Mas foi o exemplo que ele passou, né?
E é a mesma coisa que a gente pode tirar isso como uma base, né? Que a galera prefere alguma coisa imediata do que uma grande conquista futura. E a gente vê isso, exemplos no dia a dia, né? Pessoas gastando dinheiro para ter um padrão de vida X, sendo que se ela investisse, ela poderia ter um padrão muito melhor no futuro, né? Sim, e não só isso, senão que o ato de poupar dinheiro, por que ele não funciona? Poupar dinheiro não funciona porque você precisa fazer um sacrifício imediato para ter um benefício no futuro. E segundo essa pesquisa, a área do cérebro que avalia o futuro é cerca de 10 vezes mais fraca que a parte responsável pelos impulsos. Então, naturalmente, o seu próprio cérebro foi programado para você não poupar. Você reage mais forte aos impulsos do que ao planejamento de longo prazo. E por isso que, às vezes, se você espera poupar, juntar dinheiro para poder investir, você vai estar fazendo o caminho errado. Essa é a fórmula errada de como você deve fazer. Com certeza, né? E por isso que nossa mão coça quando a gente vê promoção, Black Friday, essas coisas, né, cara? Porque, pô, se a área do impulso é 10 vezes maior do que um futuro, imagina, você tá se coçando porque você tá vendo alguma coisa que você quer muito, uma promoção, alguma coisa assim, mesmo que você não precise, você vai estar quase que disposto a comprar. Por isso que você tem que trabalhar, ser forte muito mentalmente, né? Para você seguir um plano que você traçou e não agir por impulso, né? Que às vezes beleza, você vai comprar um celular, pode ser um pouco caro. Agora, se você agir por impulso, comprando uma casa, um carro, que vai te dar uma dor de cabeça no futuro, pode ser bem complicado, né? Sim, sim. Aliás, como a gente viu, não é nenhuma questão da pessoa ela não querer, porque às vezes você pode até querer, pode até tentar, mas você não consegue. E isso é devidamente porque você está programado para não conseguir mesmo. Isso é da natureza e você tem que saber lidar com isso. Você vai preferir o telefone agora a comprar ações e ver ela se tornar daqui a 5 anos. Você vai preferir a promoção do Black Friday, igual você falou, do que investir e esperar para o longo prazo. O longo prazo é uma coisa que não é compatível com a nossa programação cerebral, de acordo com esse estudo que a gente viu, essa pesquisa americana. A gente não está condicionado para poupar, a gente está condicionado para gastar. E nada contra, galera, você gastar. Como eu falo, você tem que ter só um planejamento, né? Assim, não é, compra um iPhone de 4 mil ou investe na Apple e aí que 10 anos a Apple vai estar muito maior que o iPhone. Eu sei disso, mas, pô, às vezes você tem que comprar um celular, às vezes você quer fazer alguma coisa e você pode fazer isso, né? Só tem que ter esse balanço, né? Você tem que ter essa mentalidade de eu vou investir uma parte e uma parte eu vou tirar para usufruir, né? A gente não tá sendo radical falando que pô, a gente só tem que agir não por impulso, mas só mas sim, é interessante sim trabalhar isso, né? Ter essas informações que às vezes a gente age por impulso e não necessariamente a gente precisa de alguma coisa, né? Isso. Mas, então, se a gente está programado para não poupar e a gente não está condicionado para o longo prazo, como que a gente deveria fazer para investir, mesmo ganhando pouco dinheiro? Cara, assim, eu acredito que mesmo ganhando pouco dinheiro, é possível. Um exemplo, a gente começa com ações na bolsa a partir de boas ações. A partir de R$14. Pô, galera, R$14. Você pode ganhar bem pouco. Eu sei que é desanimador começar, pô, vou comprar uma ação por mês. É desanimador? É desanimador. Mas é o início, você tá dando o primeiro passo. Óbvio que antes de você entrar e comprar uma ação, você tem que estudar, você tem que procurar informação, né? Mas assim, é o primeiro passo. Então eu acho que mesmo você ganhando pouco, o salário mínimo tá o quê? 937? Não sei se vai pra 1.000 e poucos. Eu acho que subiu agora pra 1.039, uma coisa assim. Cara, 10%. Se você tirar 10%, você vai tirar R$100 por mês. É pouco, mas é um começo. E aí você vai investir esses R$100, já é um começo, galera. Com R$100, o mínimo do Tesouro Selic é o R$30. Isso é um investimento seguro, mas se a gente começar a olhar algum investimento de renda variável, ações, por exemplo, com R$100, você consegue comprar sim já algumas ações. E esse é o primeiro passo que você tem que dar para você começar a poupar. E sempre pense em obter as fontes de renda, aumentar o salário, isso, o salário mínimo. Cara, vamos juntar isso aí. Se você não ganha salário mínimo, você é autônomo, ganha menos,
cara, junta 10%, independente do valor, entendeu? O importante é a gente dar o primeiro passo, né? Não usar isso como desculpa, não usar que a gente ganha pouco como desculpa para não investir, né? E eu inclusive vejo que muitas pessoas acham, e esse é um mito que existe na bolsa, é que você precisa de muito dinheiro para investir. E você mesmo falou que por R$14, e se você for um pouco mais, se você não for tão exigente, você pode comprar ações da Klabin, que é uma excelente empresa, as preferenciais custam menos de R$5. Então, por menos do que você compra uma coxinha, um lanche na esquina, você pode comprar ações. Não existe essa barreira de entrada, não é difícil. Qualquer pessoa pode entrar com o valor que seja, começando pequeno. Não precisa de muito para começar a investir. Com pouco dinheiro, você já consegue ser um investidor. Com certeza. A gente vê o pessoal aqui falando, né? Tem gente que começou a investir e aí já tá querendo vender carro, né? Assim, é óbvio que é animador quando a gente vê a bolsa subir, as ações subir. Igual o Titizinho falou aqui, né? Gênesis do bull market. Não, a gente não é gênio, a gente tem que aprender. É só uma maneira de dar informação para quem não conhece, né? Mas assim, exatamente, tá no bull market, então quando a ação tá subindo, legal, ela é variável, ela tanto sobe como. Mas vamos começar aos poucos, você precisa do carro. O ideal é no carro mais e ver mesmo como investir de uma forma segura para não vender o carro e acabar comprando coisas que não fazem muito sentido e você acaba perdendo dinheiro e muito dinheiro depois quando o mercado começar a ficar em queda, né? E, aliás, as maiores perdas não acontecem no mercado em baixa. As maiores perdas acontecem no mercado em alta, porque é aí que as pessoas perdem a noção, entram com muito, e aí depois quando o ciclo vira, aí é que realmente estão perdidos. É aquela famosa frase do Warren Buffett, que, nossa, ele tem tantas. Da maré? Aquela da maré. Que quando a maré baixa, a gente vê quem tá nadando pelado, né? Então, é exatamente isso, sim. É legal. Por isso que eu falo sempre para começar aos poucos. Se você é iniciante. Eu comecei em 2017, eu não sou especialista. Eu sempre jogo a real com o meu. Eu vou estar certo, e aí vocês, né? Mas eu espero sim tentar passar a informação correta. E é isso que eu passo para vocês. Começa aos poucos. Eu comecei aos poucos. Eu não tô 100% na bolsa, eu não tô colocando todas as minhas finanças vendendo o carro para entrar na bolsa. Eu tô colocando, seguindo minha estratégia, sabendo que o que eu tenho lá, eu sei que ela vai subir ou vai descer, e eu vou estar confortável com isso, né? Fala, Camilo. E, aliás, você tem que ter muita noção. Você precisa ter muita noção quando você está começando a investir dos ciclos que movimentam os preços das ações. Não é simplesmente porque a gente está agora num ciclo que ela vai sempre subir. Existem basicamente 4 ciclos de mercado e a gente está passando por um deles. E se você acredita que só esse ciclo vai durar para sempre e você se alavancar demais, quando o ciclo virar, quando passar outro ciclo, você vai estar nadando pelado, como diz o Warren Buffett. Você vai estar muito exposto e vai acabar sofrendo as consequências. Com certeza, né? O ciclo que a gente está tendo agora, o ciclo da economia forte, né? A inflação está controlada, a economia está em fase de crescimento, está crescendo aqui no Brasil, né? Está saindo de uma recuperação, mas é aquilo lá, o ciclo vai, a economia vai subir, ela está baixa ou está controlada, mas tem também o ciclo de alta da e a gente inverter o cenário, você vai acabar sofrendo tanto isso. Até porque eu tô lendo aquele livro que eu até passei para você no Stories, né, o Princípios do Ray Dalio, e ele mostra e ele fala que ele aprendeu muito, ele sofreu muito antes de começar a encontrar uma estratégia vencedora, independente dos ciclos, né, que a gente tenha. Então, assim, a gente tem que estar atento não só para a bolsa, mas também a gente tem que estar atento para todos os ciclos ao redor da gente, né? Ou seja, você não pode estar só exposto em ações. Se você vai diversificar a carteira, você tem que diversificar em outros mercados também. Com certeza não. O pessoal fala que o perfil arrojado, você tem que estar lá com, sei lá, 50% em ações ou renda variável. Tem gente que tá 100%. O que é 100%? O que é mais que arrojado? O cara é louco, né? Mais que arrojado é louco. Tá 100% do patrimônio em ações, é doido, né?
Você pode estar, se é o seu caso, você confia no seu taco, sem problemas. Mas assim. Mas o problema que às vezes eu vejo é que as pessoas que estão 100% em ações, elas ganham milhões em outra coisa. Então, mesmo Sim. que às vezes acabe caindo, tudo bem, ela vai ter a renda. Mas as pessoas que acompanham essas pessoas, que não têm uma renda milionária como eles, e coloca todo o patrimônio em ações, quando cai, elas vão sofrer demais. Não tem essa parada de, eu continuo aportando se eu vejo meu patrimônio caindo 50%. Não, Isso e ela não também, funciona assim. e ela também não tem. Primeiras pessoas a saírem. Ela, eu acho que não tem nenhum preparo mental que aquela pessoa que tá lá com 100%, que tem uma experiência, tem, entendeu? Essa é a diferença, né? Aí ela vai ver aquilo lá com o patrimônio total quando tiver uma recessão, ela vai acabar tremendo na base, né? Então, assim, começa aos poucos. Vamos investir sim, começar com 10%, coloca no papel, depois você me manda mensagem pro Matheus lá no Instagram, a gente vai te direcionar como você pode começar na renda variável. Não é o bicho de sete cabeças, mas o ideal é o que a gente falou desde o início, tem uma mentalidade forte, né? Sim. E como a gente tá, como o assunto da live é sobre como investir ganhando pouco, a gente está mostrando para vocês que existem muitos caminhos, que investir é muito fácil e que não tem nenhuma barreira de entrada, você pode investir realmente ganhando pouco. Se você quiser ir além e se você quer aproveitar a sua, vamos dizer, problema com programação mental, que você não está apto para poupar, você precisa gastar o dinheiro para poder investir. A gente já viu que, por diversos estudos, que poupar é uma atitude que está contra a nossa programação, a nossa natureza. Então, o que você tem que fazer é gastar o mais rápido possível, mas não é gastar em telefone, gastar em computador. É você gastar 10% do que você ganha apenas entra em investimentos. Você tem que colocar isso como um gasto fixo, como se fosse um imposto obrigatório que você precisa pagar todos os meses. Só que ao invés de, ao longo do tempo, esse dinheiro ir para o ralo e desaparecer, aqui você vai acumular patrimônio. Então você tem que gastar, você tem que entender isso. Sua mente não está programada para poupar, sua mente está programada para gastar. Então você tem que gastar o mais rápido possível, mas gastar da forma certa, que é comprando ativos e comprando investimentos. Então assim, o primeiro passo que você tem que fazer é ter essa mentalidade, né? Eu vou virar um investidor, né? Depois disso, você tem que tentar reduzir o máximo as suas despesas que você tem e tentar cortar cartão de crédito, reduzir dívidas, pagar as dívidas, que normalmente dívida está atrelada a juros, e aí os juros normalmente são bem altos, principalmente no Brasil, né? Você conseguindo reduzir essa parte de dívidas que você tem, e aí você conseguindo ter um controle de custos legal, aí você começa a colocar esses 10% em investimentos, porque assim, isso daí é uma conta que tem que ser todo mês, é como se fosse um filho, você tem que colocar e acabar depositando esse valor mínimo, né, que a gente fala. O que a gente já viu, até tem uma frase, outra frase do Warren Buffett, mas que a gente já viu que o pessoal recebe a receita, né, que é o salário, acaba gastando com os custos, com as despesas, e aí o que sobra ela tenta investir, né, e normalmente acaba sobrando pouco, né. Mas aí aquela fórmula inversa que deveria fazer é receber a receita e investir uma parte já determinada, que aí no mínimo os 10%, e depois ter o uso da grana para utilizar como despesa, né? Deu uma travada aqui, repete de novo para mim essa fórmula que você disse. Como que as pessoas estão acostumadas a fazer e como que seria o certo? Não, normalmente a fórmula que as pessoas utilizam, né, que é normalmente elas recebem a receita, né, que é o salário, aí elas usam para pagar as despesas, né, e aí o que sobra dessa subtração, receita, despesa, ela investe. E normalmente é bem pouco, né, ou é quase nada. Outra coisa, o que ela deveria fazer, ela deveria inverter essa ordem, né, ela deveria ter a despesa, e aí ela acabar subtraindo o investimento, então o investimento deveria vir primeiro que as despesas, e aí o que sobra, você bota lá R$1.000 de receita, menos R$100 que é o investimento, sobra 900, então 900 eu vou gastar, aí eu vou utilizar para pagar as despesas, né? Essa deveria ser a fórmula, né? Não ao contrário, porque às vezes se você deixar ao contrário, às vezes acaba não sobrando nada, né?
E até mesmo vai com aquilo que você está mais preocupado em pagar banco, pagar conta de água, pagar conta de luz, mas você não se paga. Então, com essa fórmula, primeiro você se paga e depois você se preocupa em gastar as suas despesas normalmente. Com certeza. Você tem que se pagar. E o jeito que a gente está querendo que você se pague investindo, né? A gente quer que você invista, né? Até coloquei a frase aqui do Warren Buffett no banner, que é bem interessante, né? A gente tem que não economizar o que sobra depois de gastar, mas gaste o que sobra depois de economizar, né? Ele consegue sintetizar, ele sintetiza bem assuntos complexos, ele sintetiza bem legal em frases pequenas, né? Sim, eu adoro muito as frases de Warren Buffett. E essa, inclusive, é o que a gente está comentando aqui. Por que muitas pessoas têm dificuldade de investir, falam que não investem por falta de dinheiro? Porque elas tentam, primeiro, elas gastam tudo e depois falam que o que sobrar vai investir. Ou seja, elas tentam poupar. E a gente está vendo que você não pode poupar se você quiser investir. Você precisa gastar e depois você paga suas despesas. Você primeiro recebe o salário, gasta seu dinheiro investindo e depois você tem as suas despesas, deixa o dinheiro lá na conta normal, mas você não pode esperar poupar. O que é? É você gastar menos ao longo do mês, sempre reduzindo custos, para que no final o que sobrar, em teoria, você investir. Mas poupar não funciona, poupar vai contra a nossa programação mental, você precisa gastar. E apenas você recebe esse dinheiro, você precisa gastar ele com investimentos. Então não é poupando que você investe, é gastando e gastando bem. Com certeza. Parece até uma coisa que não tem lógica, né? Parece como se diz, o inverso, né? Parece que está ao contrário, né? Como assim gastar para ganhar dinheiro? Parece que está invertido, mas não é assim. Se você não gastar o seu dinheiro rápido, ele vai ficar na conta parada e você não vai investir. Você precisa gastar antes de poupar. Poupar não funciona, vai contra a nossa programação mental. Você tem que entender isso e usar isso a seu favor, não gastando de qualquer jeito. Você precisa gastar investindo. Até o Marco aqui falou no comentário também, comprar ativo com menos que R$100 acaba sendo caro, né? Tem que utilizar a corretora taxa zero, mas assim, a gente está falando de investir não somente na bolsa de valores, né? Mas sim, se ela for partir para ações, o ideal sim é corretora taxa zero. Tem essa possibilidade, então assim, ela não vai pagar nada para comprar. Então esse pouquinho que ela tem acaba rendendo muito mais do que ela comprasse ações pagando uma taxa de corretagem, né? Ou seja, se você tem pouco dinheiro, abre conta numa corretora taxa zero. Hoje a gente tem opções, tem a Clear, tem o Banco Inter. Então, assim, não faz sentido se você investe pouco ou se você planeja ter ações para longo prazo, você utilizar outras corretoras que cobram taxa de corretagem, né? Que você já vai estar utilizando uma porcentagem somente para pagar taxas, né? Que não é interessante. E taxa de corretagem aqui, pessoal, vou te passar agora um macete, como que você deve calcular mais ou menos. Primeiro você deveria abrir conta em uma corretora zero, né? Mas caso você queira uma corretora, pelo conforto, pela qualidade, o macete é o seguinte, você nunca deve pagar mais do que 2% do seu investimento em taxa de corretagem. Ou seja, se a sua corretora paga corretagem, o certo seria você acumular o valor e investir uma boa grana de uma vez, ao invés de ficar comprando um picotado. Porque, vamos supor, por exemplo, que você vai investir R$100 e sua taxa de corretagem é R$18, igual é a XP, aí você vai ter 18% de prejuízo antes mesmo de começar a investir. Então não vale a pena. Você precisa acumular um valor grande para que a corretagem seja insignificante, que não pese tanto quanto um investimento fracionado. Por isso a gente recomenda corretora taxa zero. Para mim eu não vejo muito sentido em pagar taxa de corretagem atualmente. Mesmo eu conheço pessoas que têm patrimônio legal, né? Utilizando. Salvou. Deu uma travada aqui. Só repete, por favor. Eu ainda não vejo muito sentido utilizar corretoras que não sejam taxa zero, né? Uma vez que se você está com planejamento de longo prazo, se você não vai usar nenhum produto gráfico para fazer swing trade, trading ou fork seca, eu acho que uma corretora taxa zero já basta para você manter o plano, né? Até porque você não vai ficar usando ela todo dia, você não vai estar comprando todo dia. Você vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, você vai estar comprando essas ações para longo prazo, então
o ideal é você economizar e o pouco que você economiza com essas taxas a longo prazo faz uma diferença e te ajuda a conseguir conquistar seu objetivo, seja lá qual for, o mais rápido possível, né? Por exemplo, se a sua corretora cobra corretagem e você faz vários investimentos picotados no fracionado ao longo do tempo, em um prazo médio, todas essas taxas de corretagem que você pagou poderiam ser revertidas se você tivesse gastado esse valor em ações. Então, por exemplo, eu citei o exemplo agora da XP cobra R$18. Se você investe todas as vezes R$100, R$18 a menos e estão saindo do seu bolso. Se você faz 10 investimentos, é quase 2 ordens a mais que você poderia ter feito só de corretagem. Mas aí se você pensar no longo prazo, o montante que você gastou nesse longo prazo, 10 anos, o R$18,90 que você gastou 10 anos atrás, se você colocasse numa ação, qual o potencial que essa ação teria a longo prazo em 10 anos, entendeu? Já teria multiplicado muitas vezes, entendeu? Então, assim, olhando cru, já perde dinheiro. Se você olhar usando juros compostos, olhando multiplicação da ação, se for uma empresa boa, você vai acabar perdendo muito mais, né? Sim, então não faz sentido você separar o dinheiro que você vai investir, se é pouco no começo, para entrar em uma corretora com corretagem alta. Até mesmo porque a ideia que a gente prega é você fazer investimentos mensais, com frequência. E você vai acabar pagando taxa de corretagem todos os meses, sendo que é uma coisa que você pode evitar. Eu não entendo realmente qual que é o problema de abrir conta em corretora que cobra taxa de corretagem alta, sendo que você tem muitas opções boas de graça disponível no mercado. Às vezes é falta de informação, né? Que a gente fala. Tem muita gente que investe ou tem um agente que indica corretoras que cobram taxa, né? Ou amigo mesmo, e acaba indo na onda e acaba não se informando que existem opções zero custo, né? Zero taxa de corretagem. Falou que eu ouço com frequência. É verdade, às vezes ele dá uma travada, né? Ele não é estável 100% do tempo, mas vamos colocar que 95% do tempo ele está disponível, entendeu? Sim, tem problemas taxa zero, então assim, a gente balança, né? Eu vou ter algum problema ou outro, o aplicativo vai ficar indisponível por alguns minutos, ou quando você tenta acessar, porém ela não cobra nada, né? Aí você quer o aplicativo disponível 100% do tempo? Então você vai para uma corretora que cobre a taxa de corretagem, mas coloca isso na balança e vê o que é melhor para você, né? Mas, tirando um pouco do assunto da corretagem, dos gastos, o que importa é sempre você fazer aportes constantes. O aporte é o verdadeiro segredo, o que vai te diferenciar no longo prazo é a quantidade de aporte. Por isso que você tem que sempre tentar investir o máximo que você conseguir. Com certeza. Isso é o essencial, né? Independente de corretor, independente de onde você está investindo, você tem que investir, né? O primeiro passo é esse. E se você não está investindo, comece agora 2020. O pessoal sabe, é o ano do bull market, tá todo mundo animado. Se você estudar e se você tiver uma estratégia, cara, tem muita informação boa, você consegue se investir para longo prazo, pensando sempre no futuro. E você consegue sim fazer 2020 ser o seu ano e começar a investir na Bolsa de Valores ou qualquer outro investimento para o seu perfil. E da Zarábia, uma pessoa que está pulando agora de paraquedas, que está ouvindo falar de bolsa, que quer separar seus 10% de renda antes de investir, onde que ela deveria investir e onde ela deveria correr de investimentos, sendo que ela não é tão especialista em bolsa de valores ou ações? O que você recomendaria para ela? Cara, com R$100 ou 10% que seja, a gente já tem diversa gama de investimentos, né? Ela pode, dependendo do perfil, se ela for conservadora, se ela tem aversão à renda variável, ela tem títulos públicos que ela consegue investir, né? A gente falou também do Tesouro Selic, que ela consegue a partir de R$30 a investir. Se ela quer começar aos poucos a sentir um gostinho da renda variável, ela pode ir para fundos de investimentos. Se ela quiser colocar a mão na massa, ela pode começar com fundos imobiliários, que cresceu, o IFIX subiu muito, né? Porque tá todo mundo migrando para a parte de fundos imobiliários primeiro, né? Antes de ir para a ação em si.
mas ela também pode ir para ações, né? Tem ações de empresas sólidas a partir de R$ 14, então ela consegue, com R$ 100, também ir para renda variável, né? O que ela não pode Ou seja, fazer... pode continuar? Não, Não, pode pode falar. falar. Bom, Não, o que ela não pode fazer é pegar esses R$ 100 e acabar investindo em que o gerente falou de um banco grande, porque normalmente os bancos grandes eles vão estar querendo empurrar produtos que talvez não sejam os melhores para você investir, né? Porque eles têm meta para bater, então assim, não confie tanto assim no seu gerente, né? Às vezes você tem um gerente que é amigo, brother, o cara acaba indicando coisa boa, mas assim, é bem difícil. Então, você ir para investimento de grandes bancos, né? Pegar R$ 100, você tem R$ 100, aí você vai gastar toda semana 5, R$ 10 na Mega Sena. Pô, num mês já vai ser R$ 40. Então, assim, isso já acabou usando para um jogo de azar R$ 40 do que você podia investir a longo prazo, né? O título de capitalização, que também não é um investimento. Muitas vezes telecena que vale a pena, não é. Tem investimentos bons, mas tem que saber filtrar quais são, né? Porque muitas das vezes tem muita pegadinha aí querendo pegar o seu dinheiro, né? ou seja, não é separar seus 10%, gastar ele em investimentos antes, mas investir em título de capitalização, investir em consórcio ou investir em Mega Sena, porque isso não é investimento. Então, não é um investimento. Investimento é tudo aquilo que faz seu dinheiro render. Isso daí não é investimento. Uma travadinha aqui. Mas o que eu peguei que você falou é uma travada. Não é investimento, né? Botar em capitalização, essas coisas, você acaba não investindo dinheiro, né? Investimento é você investir para o dinheiro trabalhar para você, né? A gente quer que o dinheiro trabalhe para a gente, para um dia a gente não precisa mais trabalhar e o dinheiro vai continuar trabalhando para a gente, né? Esse é o objetivo de muitas pessoas que estão na live, estão investindo. Então, se você tem parente que você sabe que está em título de capitalização, está na poupança, tenta conversar com a pessoa, mostra aos poucos que não é uma coisa difícil, né? Tentem divulgar um jeito mais fácil de absorver através de vídeo, né? Bem mais tranquilo de você absorver um conteúdo. Tem bastante canal bom aí na internet. Então, assim, tem várias maneiras de você se aproximar das pessoas que ainda não conhecem, né? Opa, deu uma travada aqui. Você pegou até que parte? Você falou que tem várias pessoas que ainda não conhecem. Isso, tem várias pessoas que não conhecem da Bolsa de Valores ou outros tipos de investimento. E se você tiver alguém da sua família que ainda está nessa situação, né? Deixa o dinheiro na poupança ou investindo em título de capitalização, tenta conversar com ela, mostrar canais de YouTube para ela absorver conhecimento aos poucos, que com vídeo é muito mais fácil da pessoa absorver. E tem muita coisa boa na internet. Tem muito canal aqui no chat aqui também, muito bom. Então, assim, aos poucos você vai tentando conversar com a pessoa e mostrar que dá sim para investir e dá sim para você fazer o dinheiro trabalhar para você e no futuro, se você seguir o planejado, você consegue ter resultados excelentes. Sim, então a gente consegue ver que o importante é você sempre investir, mas investir de uma maneira boa. Você tem que fugir de bancos, em primeiro lugar, você tem que fugir de poupança, você tem que largar esses investimentos clássicos, que talvez que eles te venderam a ideia de que são investimentos, e procurar aplicações que realmente fazem render seu dinheiro. Em primeiro lugar, você precisa abrir uma conta em uma corretora para saber onde achar essas aplicações. E lá você vai ter uma série de produtos financeiros disponíveis para você investir nela. Com certeza, é isso aí. Isso daí é um passo, acho que vai ficar até um tema para próxima live que a gente vai fazer, né? Não sei se a gente vai... Isso. A gente vai falar como você deve investir esses 10% que você separa da sua renda todos os meses. Essa série que a gente está fazendo é uma série sequencial, pelo menos as primeiras, onde essa a gente te explicou que não é difícil investir, que não existe dificuldade, que você consegue começar com pouco, e qual que é a técnica comprovada pelo estudo científico que você deve usar para investir mais, que é gastando o seu dinheiro, não é poupando.
E na próxima, a gente vai falar, na próxima live, gastando com ações, gastando com investimentos. Com investimento, isso, com investimento. Exatamente. A gente vai te explicar como você deve gastar, como você deveria começar, né? Quais são os primeiros passos para começar. Com certeza. Eu deixei uma caixinha de pergunta ontem. Tá até com o celular aqui, galera. Para ver se alguém tem algum tipo de pergunta. Mas né? agora, antes, só para tirar algumas dúvidas, que às vezes as pessoas tiveram em relação a como assim gastar 10% de todo o salário que entra. Mas e se a pessoa não tiver salário fixo? Como que ela faz para separar 10% do salário que entra? Bom, se ela não tiver. É o que eu disse, né? Se ela não tiver um salário fixo, né? Tiver uma renda fixa, ela tem que pegar os 10% independente da receita, né? Então não é salário, é receita. Então você vai receber um montante no final do mês, né? Seja ele em dinheiro vivo, seja ele na conta que você tenha. E aí você separa os 10% no mínimo para você começar a investir, né? Então, assim, não necessariamente você precisa ter um salário. Tem muita gente que é autônoma e no final do mês ela tem uma receita, né? E aí você vai separar os 10%, e aí com esses 10% você vai começar a procurar maneiras de investir esse dinheiro. Isso aí, então não depende de ser salário ou não, depende de tudo que entrar, você já separar de uma vez, né? Com certeza, é isso aí. Mas e se a pessoa ganha pouco dinheiro e tem que pagar a conta, tem muita despesa, como que ela faz para separar os 10% também? Como que ela faz para se pagar se ela tem uma série de despesas? Ela precisa primeiro seguir aquela forma que eu já acabei de explicar, né? Ela vai ter receita menos investimentos igual despesas. Então ela vai ter que primeiro separar o investimento, essa seja mais, vai ter que utilizar como forma de pagar essas despesas. Se a despesa está acima do que ela comporta, aí ela vai ter que sentar com calma com a família e tentar ver aonde que está indo, né? Esses gastos, né? Se são gastos essenciais ou se são gastos que dá para serem reduzidos ou até mesmo cortados, né? E até mesmo se você não consegue separar 10% para investir a sua renda, quer dizer que você está gastando mais do que o seu padrão de vida permite, né? Do que a sua renda permite. Se você não consegue separar nem 10%, com certeza a sua despesa está acima do permitido. É isso aí, com certeza. Até o Rafael falou aqui, né? Estipulando um valor por semana ou por mês. Pode ser também uma maneira, né? Mas o ideal é tentar deixar uma porcentagem, porque pensa, se você recebe R$1.000 todo mês, deixou ela estipulado 100, porque a porcentagem é 10%. Mas se você receber um bônus e você acaba recebendo um mês 1.500, ao invés de você separar aquele 100, por que não separar 150 e investir 150, entendeu? Porque a porcentagem ela acaba acompanhando, né? O salário, então às vezes você vai acabar recebendo um pouco mais e aí você vai utilizar um pouco mais para investir também, né? É uma possibilidade, e se não for impactar você no mês, o ideal é você sempre deixar em porcentagem, né? Mas sim, se você deixou um valor estipulado, já é um começo. Então, se você deixou R$100, já é um começo, mas sempre tenta acompanhar o seu salário ou tenta sempre melhorar essa porcentagem mínima aí de investimentos. Isso. E até mesmo fazendo isso, separando esse valor, você não vai ter a dificuldade de poupar e você vai acumular patrimônio ao longo do tempo. Se você deixar uma porcentagem, assim você vai gastar mais dinheiro com investimentos, você vai conseguir investir mais sem ter a dificuldade sem ficar se preocupando em poupar. Você separa e o que está na conta você é livre para gastar. Com certeza, é isso aí. Concordo contigo. Então, é isso. O valor mínimo que você deveria tirar, eu acredito que pelo menos 10% da sua renda você tem que tirar como mínimo. Daí para cima. Menos do que isso é um valor muito pequeno, porque se você ganha R$1.000 e você não consegue tirar R$50 para investir, tem uma conta muito errada aí nesse meio, não é? Tem uma despesa muito forte. Sim, e aí você precisa sentar e analisar isso daí, tentar entender para onde que está indo esses seus gastos, né? Para onde que está indo, se é essencial ou não. Isso. Essas eram as principais dúvidas que eu tinha. Vamos ver se tem algumas perguntas do pessoal. O pessoal que deixou na caixa de perguntas. Vamos responder elas? Bora. Deixa eu pegar aqui o céu. Vamos ver se o pessoal mandou pergunta, né?
Vamos ver. Ó, tem o Martins Gui, salve, que ele sempre tá conosco, ele falou assim, ele não um relato, né? Travou. Responde aqui de novo, que Ele, depois o pessoal não vai o conseguir Martins. escutar. O Martins.gui, ele perguntou, ele não deixou uma pergunta, mas ele deixou um relato, falando que ele começou a investir depois que ele percebeu o quão negligente ele era com os gastos. Ele gastava em média R$ 1.500 com cartão de crédito por mês. Ou seja, ele acabava tirando da receita dele, né, da parte de investimentos, R$ 1.500 que ia para cartão de crédito. E normalmente, esse cartão de crédito não é uma coisa que não é gasto essencial no cartão de crédito, né? Você acaba passando de pouquinho em pouquinho, e aí quando você vai ver no final do mês, você já estourou o seu orçamento e você não vai conseguir juntar, não vai conseguir investir, no caso. Então, parabéns por você tomar essa atitude, e é o que a gente quer trazer pro pessoal, né? Quanto mais pessoas verem e separarem o que é essencial para você gastar e o que é futilidade, aí sim vai ter muita gente mais começando a ter um poder aquisitivo maior e conseguir investir mais na bolsa, ou seja, qualquer outro investimento, né? Isso aí. Ó, o John Monstro aqui do Instagram, ele também falou que ele começou a investir porque o objetivo é expandir o patrimônio. Então, a melhor forma de investir, eu já falei com ele também, é através de renda variável, né? Porque ela vai conseguir, através dos juros compostos, fazer com que você atinja e expanda o seu patrimônio no longo prazo, né? Mas tem que ter paciência. Sim, eu concordo. A renda variável é como se diz, ao longo do tempo foi provada que o investimento com maior rentabilidade. Mas nem por isso você deveria investir só na renda variável. Mesmo assim, você deveria estar exposto em outros mercados. Mas você poderia dar um foco na renda variável, sim. Com certeza. O Guto Aires falou que ele já passou pela renda fixa e hoje ele começa a fazer aporte em fundos imobiliários. Então, provavelmente, o Guto Aires ele começou da maneira certa, né? Ele deve ter um perfil conservador, então ele começou pela renda fixa, e como ele viu que agora as taxas estão caindo, né? Taxa Selic está caindo, tá para um patamar que nunca foi visto no Brasil, né? Está previsto para chegar com 4,5 esse ano, 4, eu não sei qual que é a previsão. Então, assim, ele começou a migrar para fundos imobiliários. E aí é uma maneira de você começar a explorar a renda variável com um ativo que não oscila tanto igual ações, né? Que é o fundos imobiliários, né? Mas mesmo assim, ele oscila, né? Então a gente não pode tomar os fundos imobiliários como um ativo de renda fixa, porque você pode colocar R$ 100 e amanhã ele pode estar 98, 95. Então, assim, tem que ter prudência também, mesmo com fundos imobiliários. Sim, eu concordo com você. Inclusive, fundos imobiliários é uma excelente forma de você começar a entrar na renda variável devido à sua baixa oscilação, mas nem por isso fundo imobiliário é renda fixa. Então, nem por isso você deveria ter só fundo imobiliário achando que é reserva de emergência. Você deveria ter também uma parte em renda fixa, uma parte em ações. Mas eu acho que ele fez da forma correta, que é investindo com um perfil mais conservador, provavelmente fazendo sua reserva de emergência sólida primeiro, e aí depois investindo em outros mercados mais variáveis, mas com um potencial de retorno maior, como são as ações ou até mesmo os fundos imobiliários, como você citou. Com certeza. O Finanças Real ele falou aqui que está previsto para ser 4,25% em 2020, né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais está caindo, né? E se a inflação se manter, eles vão continuar abaixando, né? Eles vão continuar baixando. Sim, galera, a gente tem que começar a se ajustar, porque o Brasil era um dos países que era um dos poucos países que estava com taxa absurda de juros, e assim, agora está se ajustando à realidade mundial, né? Aqui na Arábia, se eu tentar fazer qualquer investimento no banco, o máximo que eu vou conseguir é 2% ao ano, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver, o mundo pensa de uma outra maneira, e o Brasil agora está começando a se moldar e seguindo a roda, né, junto com os outros países. Valeu, Marco. Sim, junto. até mesmo se você for... Opa, só complementando aqui, se você olhar historicamente, todos os países há um século atrás, nesse período, tiveram taxas de juros altíssimas. Sempre tiveram taxas ali perto de 1% ao mês, no Brasil e no mundo. Só que a tendência foi cada vez as taxas
irem diminuindo mais, até alguns países muito desenvolvidos chegaram a ser negativa, e no Brasil essa taxa não foi afetada pelo que era visto lá fora. Enquanto os outros países eram caindo, o Brasil era igual ou até subia, dependendo em 2016, que teve, a taxa de juros chegou a 14%, ou seja, a gente ainda tinha juros de 1% ao mês, enquanto tem país que não tem isso ao ano. Então, mesmo na atualidade, com a taxa de juros baixa na mínima histórica brasileira, ainda uma taxa de juros alta comparada ao resto do mundo. É raro você ver uma economia, mesmo que o Brasil não seja um país desenvolvido, uma economia com uma taxa de 4,5% ao ano. Ainda não é tão comum. Então, a gente ainda tem muito espaço para cair essa taxa de juros, e isso é muito positivo, tanto para a economia, quanto para quem investe em ações e em bolsa de valores. Com certeza. Mas isso daí, aos poucos, eu acredito que vai ficar um pouco mais comum, né? Se a gente tiver um governo que coloque o país no trilho, né? Que queira fazer e que tenha uma mentalidade um pouco mais liberal para trazer outras empresas para o Brasil, para não deixar esse monopólio, oligopólio, seja de bancos ou de outras empresas, e trazer mais o investidor exterior para dentro do país, eu acho que tende a cada vez mais fazer com que o país ele evolua, e aí a gente vê isso, refletido isso na economia, né, e aí acaba tendo juros bem mais baixos, né, do que a gente era acostumado. Sim, eu concordo. Bom, e aí, por último aqui, muitas pessoas falaram que era a liberdade financeira, né? Liberdade financeira é um dos motivos por eles investirem na Bolsa, por eles terem iniciado essa trajetória, né? Não só na Bolsa, mas investindo no geral. Então, se a gente quer uma liberdade financeira, que é o quê, né? Você conseguir ter tempo para você fazer o que você quiser, não ter um trabalho fixo, ou que você seja preso, né, nesse trabalho, você precisa de uma receita todo mês. Você vai fazer com que o seu dinheiro todo mês gere uma renda para você, e com essa renda você consegue fazer o que você quer, né? O que der na telha. Você quer viajar, você quer curtir com a família, quer estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro, quer virar um gestor, quer tirar a certificação. Você vai ter o tempo disponível para você fazer o que você quiser, né? Então, assim, é legal. Tem muita gente agora que está começando agora, tem muita gente nova. Aproveite esse tempo que você tem, né? Tem 16 anos, 18 anos. Comece a investir, porque com certeza você vai conseguir atingir sua liberdade financeira, sua independência financeira, não sei como é que você chama, e você vai atingir isso o mais rápido possível, porque o tempo passa muito rápido, e você não, quando você notar, você já chegou, né? E a melhor forma de você conseguir todos esses objetivos, liberdade financeira, ter liberdade de você trabalhar ou viver onde quiser, é por meio dos investimentos. Os investimentos é o caminho mais rápido para você atingir todos esses objetivos. Com certeza. Com certeza os investimentos vão te ajudar em muito. Os investimentos, juros compostos, tempo, e aí você fazendo só lição de casa e você aportando, cara, essa combinação com certeza vai te trazer muitos benefícios, muitos frutos, né? Plante agora e colha no futuro, né? Pensa sempre que uma árvore está plantando a semente e você vai ter fruto no futuro. Você não consegue plantar agora a semente e tirar uma maçã da terra amanhã, né? A maçã tem que cair da árvore, né? A gente não tá plantando batata doce, né? É maçã. E uma das fórmulas que você disse do enriquecimento a longo prazo é juros compostos, tempo e aporte. Se você focar no que a gente explicou hoje, de todos os meses, apenas o valor que você ganha, não importa se seja salário fixo ou variável, cair na conta corrente, no mesmo segundo, você separa ele da sua conta corrente e manda para uma corretora para investir ele. Você não pode deixar ele na conta corrente, porque senão você vai acabar gastando ele. Isso vai contra nossa programação mental. A gente está feito para gastar. E é isso que a gente está falando. Gasta o máximo que você pode com investimentos. É isso aí. E você vê, se você pegar os três fatores, juros, tempo e aporte, você tem controle numa coisa só, né? Que é o aporte. Tempo você não tem controle, sim, porque o tempo passa, você não consegue controlar. Os juros compostos depende da sua atitude, depende de você aportar e esperar com o tempo para você começar a usufruir o efeito dos juros compostos, né? Acho que é isso, né, que
Dá pra gente resumir essa live aí. Sim, é sempre... Nunca é tarde para você começar, não existe barreira de entrada e gaste o máximo possível investindo e não poupe. Não poupe. Olhe esse valor gasto como o imposto ou uma taxa obrigatória que você tem que pagar todos os meses, apenas o dinheiro cair na sua conta. Se você esperar ter dinheiro para investir, você nunca vai investir. Porque não é rico, não investe quem é rico quem investe. Então você precisa investir e aportar sempre para conseguir seus objetivos financeiros. É isso aí. Pô, aqui para mim de ontem para hoje não teve tantas perguntas, mas espero que na próxima vez a gente vai anunciar com um pouco mais de antecedência e a gente consegue ter um pouco mais de perguntas aí para responder para a galera. Isso, e também... Pode falar. Tem um comentário aqui no chat falando sobre a taxação da B3 sobre os dividendos, né? Bom, pelo que eu vi, a B3 ela teve ajustes, né, na parte das taxas que ela negociava, utilizava, né? Então ela acabou reduzindo algumas taxas e aumentando outras taxas, né? Por que foi, pelo que eu vi, foi propagado tanto isso nas redes sociais? Foi porque ela criou uma taxa sobre dividendos, né? E aí as pessoas ficaram meio que loucas porque ela taxou os dividendos, né? Mas se você olhar no contexto geral, sim, ela reduziu mais do que ela aumentou, né? Tanto que isso impactou nas receitas anuais da B3, ela acabou, acho que, perdendo 250 milhões, que já estava até refletido no preço da B3, né? Tanto que ela não caiu, se você olhar, ela não caiu tanto, porque ela o mercado já estava olhando a ação com esse desconto, né? Por essa queda na receita. Mas assim, ela acabou ajustando outras taxas que não tinha, e uma delas era essa taxa, essa porcentagem, né, no dividendo que ela tinha colocado. E duas coisas. Além que essa pequena taxa não vai afetar você no longo prazo, a gente no Brasil ainda vive num paraíso, se for olhar em comparação de dividendos, porque nos Estados Unidos, em alguns estados, primeiro que o dividendo lá não é isento de imposto de renda, e aqui é. Lá você chega a pagar até 30% de imposto sobre o dividendo. E lá não é tão comum você achar empresas que pagam 7, 8, 10% ao ano de dividendos, como aqui no Brasil. Lá é 3%, 2%. Lá, no máximo, chorando, você acha 5%, chorando. Em economias muito maduras, é muito comum isso. E aqui no Brasil, a gente tem um paraíso ainda enorme. Então, não é essa pequena taxinha que não chega nem a 0,5%, sabe? Sobre o dividendo que vai afetar alguma coisa. Sobretudo se você está começando agora, não vai diferenciar nada. Eu acho que foi muito escandalizado isso por uma coisa sem tanta importância. Isso não tem tanta importância em comparação com os fatores que você controla. O que importa é o aporte, não importa essas taxinhas. Se você vai sentir por uma taxa pequena, aumente o seu aporte. Usa isso como motivação. Se eu vou perder 1%, exemplo, se eu vou perder 1% de taxa, eu vou aumentar 1% no meu aporte, entendeu? Essa é a ideia, né? Sim, nos Estados Unidos eu invisto nos Estados Unidos e assim, 30% já é descontado no dividendo. Então, quando eu recebo, eu já recebo líquido, né? Menos 30%, né? E o dividendo também não. Da empresa que eu invisto, acaba chegando a quê? 3% ao ano, olha lá, entendeu? É bem baixo mesmo. A realidade é completamente diferente quando você olha para mercados maduros, né? Exatamente. Bom, mas isso aí... O Batista ele só falou o que acham do investimento em robô magnético. Cara, eu não trabalho com robô. Por mim, eu ficaria fora aí. É bom você analisar direitinho, porque eu não conheço. Seja você o seu robô, né? Estude, corra atrás da informação. Se você quer quer olhar gráfico, estude análise gráfica, análise técnica. Se você quer investir a longo prazo, estude a parte de buy and hold. Controle você o seu dinheiro, né? Não acredite em coisas fáceis, não, que em fórmula mágica, né? Deixa o robô operando e vai curtir sua vida na praia. Isso não existe. O Exterminador do Futuro, ele vai exterminar seu dinheiro, cuidado. Eu não confiaria meu dinheiro em um robô. Não, também não, você é louco. Bom, mas com essa pergunta a gente vai finalizando a primeira live, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que compareceu ao vivo aqui e a todo mundo que vai ver, porque essa live a gente vai editar ela e depois vai postar de novo no YouTube. Lembrando que essa série da Terça das Arábia, semana que vem, às 12h07, meio-dia e 7, todas as terças-feiras, a gente vai abordar o assunto que é
como você deve começar a investir. Quais são os primeiros passos que você deve começar a investir agora que você já sabe qual que é a técnica para poupar dinheiro, para investir, onde que você deve investir, quais são as melhores opções para investir. Então acompanha essa série e nos segue lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, @investidor.dazarabia, o meu, @código investidor. Tem mais informações aqui também no link, na descrição aqui do vídeo do YouTube, se você quiser dar uma pesquisada. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo. E você tem mais alguma coisa para complementar, Eric? Toda vez que eu boto esse copo aqui, aumenta um seguidor, cara. A gente tá dando sorte. Eu tenho a minha... Olha aqui, a minha xicrinha. Essa xicrinha aí. Eu vou fazer de café da Zarábia. Vou fazer um sorteio depois da xicrinha aí, galera. Eu vou fazer um sorteio aí. Fica ligado no meu Instagram lá, que daqui a pouco eu vou estar lançando um sorteio. Sigam a gente. Mas não vai ser tão charmosa igual essa daqui, não, hein? Sigam o sorteio. o Instagram aqui, Investidor da Zarábia. O código investidor feio aqui, ó. É nóis. Não, feio é esse daqui, ó. Já botou pro lado errado, hein? Botou pro Luan, caramba. E aí, galera, tem muito canal bom também nos comentários, o Tarcísio, Tubarão da Bolsa, Finanças Real. Tem muita gente boa aqui. Sigam o pessoal aqui também no chat, aqui, tira dúvidas que eles vão estar sempre... O Jonathan Real também tem um podcast muito bom, Seja um Milionário. Eu fiz eu participei do último podcast. Eu escutei, muito bom o episódio. Pesquisar o Seja um Milionário lá no Spotify ou no Apple, no podcast da Apple. Vale muito a pena. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente lá no Instagram. Deixa o feedback aí se for ruim, se for bom. A gente quer sempre melhorar. Eu sou muito humilde, eu não sou dono da verdade. Eu falo com todo mundo, Sim. Então, se quiser me xinga, mas tem argumentos bons que eu vou ouvir, com certeza, e com certeza vamos tentar melhorar para a próxima. Bom, com certeza. Então é isso, vamos ficando para a semana que vem e até mais. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto, valeu, galera. Valeu, Brimos.